Queria que você desse uma salva de palmas pela vida do nosso pastor Rodrigo Forte. Esteve aqui na última vez, foi no congresso da intercessão, não foi isso? Quebrou tudo, irmão. Que Deus abençoe o nosso amado pastor, o senhor está com a oportunidade. Graças a Deus. Paz de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você já olhou hoje aí para a pessoa mais bonita aí do teu lado? Ah, vai ter que olhar. Olha aí agora. Pega na mão, diga que bom que você veio. Isso, chacoalhe a mão dele para ele ficar esperto. Graças a Deus. Que bom poder estar aqui com os irmãos novamente. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma que Ele me cede, de poder falar da Sua palavra. Louvar a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Silas, pastor presidente, pela vida do pastor Rafael, pastor local, que Deus abençoe. Falei com ele hoje. Também louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, pastor Evandro e pastor Wenderson. Acertei? Ai, tá vendo? Eu mereço uma Coca-Cola. É 0, tá? Que eu não posso dar outra. Que bom poder estar aqui. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Quem veio para ouvir a voz de Deus aqui essa noite? E quem crê que Deus fala, diga eu creio. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Enquanto os irmãos vão encontrando aí, lá na sede da igreja vai ter um material que eu trouxe. Se você puder passar lá e adquirir, você vai estar abençoando a minha vida, a vida da minha família, que eu vivo da obra de Deus, 100% da obra de Deus, viajando aí o Brasil e fora do Brasil, e a gente conta com a ajuda dos irmãos, adquirindo nosso material. Lá tem várias roupas lá, vestido, bata, long, feminina, masculina, camiseta, uma mais linda que a outra. Vocês já estão acostumados aqui, né, a ver. Passa lá, dá uma olhadinha, tem umas bem bonitas lá. Vários preços, os preços estão todos lá. E também tem o livro, eu esqueci de pegar uma cópia, mas está lá em cima da mesa, o livro Tempo de Brilhar. Tempo de Brilhar. É um livro muito gostoso de ler, bom de ler, com uma mensagem tremenda ali sobre um dos personagens principais da Bíblia, onde tem muito para nos ensinar, onde nós falamos sobre o tempo de Deus, o nosso tempo, a necessidade do tempo, algo bem, bem legal mesmo, tá? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse livro. Então esse material está todo lá. Se você puder passar lá e adquirir, você vai me ajudar muito, que eu estou custeando as passagens, tudo do bolso dessa vez, tá? Se você puder passar lá. Lá tem máquina de cartão de crédito e débito. Se não tiver cartão, pode ser cheque. Se não tiver cheque, pode ser em dinheiro mesmo. Pegou aí, não? Alguém deu até uma risadinha, falou... Se não tiver, pastor, cheque, nem cartão, nem dinheiro, como é que faz? Irmão, nós está trocando. Troca pelo que ali de gasolina, porco, galinha, cabra, bode. Menos cachorro e gato, pelo amor de Deus, que só dá gás cachorro e gato. Mas do resto, bom, tá levando embora. Tá bom, meus queridos? Ah, meu Deus, ninguém falou nada, Jesus. Agora fiquei com medo de vocês, hein? Sangue do Cordeiro. Põe a mão nesse povo, Jesus. Amém, irmãos? Só porque eu falei amém, vocês falaram, né? Não vende nem um livro hoje, Jesus. Passe, irmão, abençoa o missionário. Êxodo 3, quem achou, diga amém. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. Só uma pequena explicação aqui, que tem algo aqui que eu acho muito interessante nesse versículo, primeiro. Quando o próprio Moisés é que está relatando essa história. Ele é o escritor desse livro. Ei, está aí, irmão? Olha aqui para mim. Ele é o escritor desse livro. E ele mesmo diz que estava no deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E eu fiquei interessado nesse texto, nesse versículo, porque a palavra Horebe
ela significa terra seca. Vou falar de novo. A palavra Horebe, no hebraico, significa terra seca. Mas aí o próprio Moisés diz que era o monte de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus chama a terra seca de monte dele. Você não entendeu, né? Você não pegou, né, irmão? Vou falar de novo. Deus chama a terra seca de monte. Irmão, ninguém quer terra seca para nada. Para que serve terra seca? Para nada. Não tem resultado para nada, não serve para cultivar nada. Não serve. Mas aí Deus vai e pega para ele e chama: agora é meu monte. Você era terra seca. Aí Deus foi lá e disse para você assim: a partir de agora você é meu. Você pegou agora ou não? Escute aqui. Deus tem prazer em pegar a terra seca e chamar de monte dele. Tem alguém comigo essa noite aqui, pelo amor de Deus? Talvez ninguém dava nada para mim ou para você. Nós não tínhamos valor nenhum diante dos olhos de ninguém. Mas daí Deus foi lá e falou: mas agora é meu. E aquilo que era insignificante começou a se tornar importante. Meu Deus. Você está aí, crente? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra. Fala para o irmão: era terra seca. Até Deus chamar de dele. Quando Deus começou a chamar dele, virou terra santa. Vamos embora, que vocês estão devagar demais, que é a chuva. Os cariocas acham que pega meio no tranco, sem tempo do frio, né? Ei, não era nada, era terra seca. Aí agora já chama terra santa. O que era uma terra seca virou terra santa. Por quê? Porque a presença de Deus está nele. E aonde a presença de Deus está, se torna santo. Quem está ouvindo essa palavra? Por isso, se você carrega a presença de Deus, você é chamado de santo, de santa. Você está aí, crente? Vai adorando a Deus, pelo amor de Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Até aí diga amém. Meus queridos, eu acredito que Moisés seja o personagem mais importante do Antigo Testamento. E eu digo isso com referência a tudo aquilo que ele realizou. E ele foi conhecido também como o libertador, o salvador do povo de Deus. Há alguns historiadores que afirmam que o próprio diabo acreditava que Moisés era o Messias. Ele só foi entender que não era quando Moisés comete o erro de ferir a rocha mais do que havia sido mandado por Deus. Mas até aquele momento, todas as coisas indicavam que Moisés realmente tinha um grande potencial para ser o Messias, o grande salvador dos hebreus. E essa história começa de uma maneira muito interessante, porque Moisés, ele nasce exatamente num dos momentos mais difíceis do povo de Israel, porque é no momento difícil que Deus levanta os seus heróis. Jesus. Vou repetir isso. É nos momentos difíceis que Deus levanta os seus heróis. E por que esse momento era tão difícil? Porque havia uma grande perseguição entre Faraó, o Egito,
contra o povo de Deus. O povo de Deus havia se alojado no Egito pela presença de José. É uma história bem comprida. Depois chega em casa, você vai estudar, você vai entender isso. E a Bíblia diz que esse povo foi crescendo na terra que não era a terra deles, a terra do Egito. E foi tomando uma dimensão muito grande, ao ponto de criar medo a Faraó. Quando o Faraó percebe que o povo de Deus não para de crescer, ele então começa a arquitetar, ele começa a bolar um plano para fazer com que esse crescimento pare. Por quê? Porque todas as vezes que um povo se torna maior que o outro, a tendência é do menor servir o maior. E Faraó não queria, de jeito nenhum, perder tudo aquilo que o Egito havia conquistado. Então a primeira coisa que ele faz, você está comigo, diga amém, é escravizar o povo de Deus. Ele escraviza o povo de Deus e pega os homens e leva os homens para trabalhar em trabalhos forçados. Eles vão pisar palha com barro o dia todo, com uma pequena refeição apenas, e ali se cansam e se tornam exaustos de uma maneira que chegam em casa e não tem força para fazer mais nada. Faraó achou que isso era suficiente para acabar com o crescimento de Israel, para acabar com o volume e a multiplicação do povo. Mas a Bíblia diz que mesmo o povo sendo escravizado, pisando barro, pisando palha o dia todo, o crescimento do povo não parava. Então a Bíblia diz que ele começou a castigar esses homens, ele começou a tratar desses homens à base do chicote. Qualquer coisa que esses homens faziam, eles eram castigados. Então o Faraó pensa, eu vou castigá-los até que eles entendam que não devem mais se multiplicar e nem crescer. Mas a Bíblia diz que mesmo assim o povo de Deus não parava de crescer. Então a Bíblia diz que o povo foi tomando um volume muito grande. E Faraó não consegue entender que mover é esse, que mesmo um povo sendo castigado, mesmo um povo sendo ferido, mesmo um povo trabalhando exaustivamente, continua crescendo. É porque aquilo que Deus decidiu abençoar, jamais vai parar de crescer. Ei, eu tenho uma notícia para te dar aqui. Você está aí, crente? Se você está, pega essa palavra. Quanto maior for a perseguição do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, maior será o crescimento da tua história. Quanto mais o inimigo tentar te deter, te parar, tentar influenciar você de não conquistar, de não crescer, mais Deus vai fazer com que você cresça. Então, quando você olhar para o problema, quando você olhar para a dificuldade, quando você olhar para a perseguição, não ache que é algo que vai te paralisar, mas acredite, é Deus mostrando a você que você vai crescer mais do que você imagina. Ai! Tem alguém comigo essa noite? Faraó então, malignamente, ele começa a pensar numa estratégia ainda pior, para parar o crescimento. E ele então começa a perceber, já que ele não consegue atingir os homens adultos, então ele pensa em atingir as crianças. E ele faz o decreto. E o decreto que ele faz é o seguinte, ele chama 2 parteiras. Está aí, crente? E ele diz para as parteiras, a partir de hoje, vocês vão descer lá onde está Israel. E vocês vão fazer o parto das mulheres hebreias. Quando nascer uma menina, deixa viver. Mas quando nascer um menino, vocês vão dar um jeito de matar esse menino. Na hora do parto. Não sei o que vocês vão inventar, mas dê uma maneira de matar os meninos. Que eu não quero mais meninos no meio do povo de Israel. Por quê? Porque crescem e viram exército. E eu não quero guerrear contra eles. Eu quero acabar, aniquilar com isso. E a Bíblia diz, olha isso aqui, preste atenção, que ele fez um acordo com essas mulheres. Ele disse, para cada menino que vocês matarem, eu darei a vocês uma quantia em ouro. As mulheres desceram até o bairro, e a Bíblia diz que elas começaram a fazer os partos das hebreias, e começou a nascer. Enquanto nasceu menina, não teve problema nenhum. O problema foi quando nasceu o menino. Ei, a história diz e conta que as mulheres não conseguiram matar nem tirar a vida daquela criança.
E é muito fácil de entender isso. Por quê? Porque mulheres que nasceram com o dom de ajudar a fazer parto, não estão com o dom de morte, mas estão com o dom da vida. E aí vem o revés de Deus sobre a vida de Faraó. Quando ele contrata alguém para matar, ao invés de matar, elas começam a ajudar para proteger, porque tem o dom da vida de... Então a própria Bíblia diz que essas mulheres escondiam os meninos. E um determinado dia, depois de algum tempo, a história diz que Faraó mandou vasculhar o lugar onde os hebreus estavam. E quando vão vasculhar, descobrem que tem um monte de menininho lá, com uma idade menor do que aquela que ele havia feito o decreto. Então a Bíblia diz que ele chama as duas parteiras e pergunta para elas: o que é que está acontecendo? Nós temos um acordo. Para cada menino que vocês matarem, eu daria uma continha em ouro. Mas o que eu vi lá é que tem menino lá de idade muito menor do que aquela do acordo. Então elas disseram para Faraó: é que as hebreias são mais espertas do que nós. Quando a gente chega para fazer o parto, elas dão um jeito de antecipar o parto. Aí nascem os meninos e elas escondem os meninos. E a gente não consegue pegar os meninos mais. Mas a Bíblia diz que isso era conversa, que quem fazia isso era as próprias mulheres, as próprias parteiras. E diz a Bíblia que porque defenderam o povo de Deus, Deus as abençoou poderosamente. Ó. Então o Faraó pensa o seguinte: já que eu não consigo acabar desse jeito, vou fazer um novo decreto. Qual é o decreto? A partir de hoje, os soldados vão com vocês. Vão ficar de olho no parto. Se nascer menino, vocês vão entregar na mão deles. E eles vão pegar esses meninos, levar até o rio chamado Nilo, que corta o Egito, e vão matar esses meninos afogados. A notícia correu sobre todo Israel. E diz a palavra de Deus que durante um período não houve mais crescimento sobre Israel. Por quê? Porque os homens e as mulheres pararam de se relacionar. Tinham medo das mulheres engravidarem e na hora do parto nasceu um menino. Elas sabiam, e os pais também, que se nascesse um menino, teriam que ver o seu próprio filho sendo levado à morte. Então, durante um período, aparentemente, ficou parecendo que Faraó conseguiu paralisar aquilo que Deus havia abençoado. Mas somente aparentemente, porque ninguém para o que Deus tem para realizar. Tem alguém me ouvindo essa noite? Quando ninguém mais relacionava, quando ninguém mais se casava, quando ninguém mais queria saber de ter filhos, a Bíblia diz, olha isso aqui, que uma mulher da tribo de Levi, com um homem da tribo de Levi, resolveram se casar. Vou falar de novo. Uma mulher da tribo de Levi, com um homem da tribo de Levi, se apaixonaram e resolveram se casar. Mesmo sabendo que estavam correndo o risco da mulher engravidar e perder o menino, se fosse o menino que nascesse. Mas esse decreto não impediu com que esse casal fizesse ou conquistasse o sonho que havia dentro de seus corações. E a Bíblia diz que então se casaram. Ei, olha aqui para mim. Eu sei que você está perguntando, pastor, o que tem a ver isso? Por que o senhor deu a referência da tribo? Porque olhe para mim, a tribo de Levi era a escória que havia na época. Era a pior tribo que havia entre os hebreus. A tribo de Levi era formada de salteadores, de bandidos. Era um povo, olhe para mim, era um povo que as outras 11 tribos não queriam estar perto. Mas a Bíblia faz questão de dizer que quem teve coragem para enfrentar o decreto foram exatamente esses dois. Alguém da tribo de... Não veio da tribo de Judá, de onde vêm os reis de Israel. Não veio da tribo de Ruben, de onde vêm os soldados valentes. Não, veio da tribo de a terra seca. Deus colocou coragem em um homem e uma mulher da tribo que era uma escória.
Mas esse homem e essa mulher, debaixo de coragem e de fé, resolveram conquistar o sonho que estava no coração. Qual era o sonho? De se casarem e se casarem. E isso não impediu com que eles conquistassem o que eles queriam. E por causa dessa decisão de coragem, eles não mudaram só a história da família deles, eles mudaram a história da tribo inteira. Que, pastor? O que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: no tempo da crise, tenha coragem. No tempo da crise, quando ninguém se levantar, levante você. No tempo da crise, quando todo mundo parar, você continua caminhando. No tempo da crise, quando todo mundo desistir, você continua sonhando. Olhe para quem está ao teu lado, chacoalhe pelo ombro e diga: você não veio para parar. Porque a tua atitude, a tua decisão não vai mudar só a tua história, vai mudar a história de toda a tua tribo. Porque por causa dessa, quem está comigo essa noite? Porque por causa dessa atitude, lá na frente, anos depois, Deus vai escolher um sumo sacerdote para tomar conta da tenda e ser aquele que vai ouvir a sua voz. E sabe quem ele escolhe? Um homem da tribo de Levi. De repente, o que era escória se tornou a tribo mais importante para Deus, por causa de alguém que tomou uma decisão lá atrás. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Você está sentindo ele aí, irmão? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: a tua decisão de continuar, a tua decisão de prosseguir, vai colocar a tua descendência num lugar de destaque muito grande. Aleluia. Quem está comigo, diga eu. Os dois casaram. E a tal da Joquebede engravidou mais rápido do que podia imaginar. E diz a Bíblia que agora está aquele suspense, diz a história, vai ser menina, não tinha ultrassom na época. Só descobriu o sexo na hora do parto. De repente nasce, mas a Bíblia diz que nasceu uma menina. Tem o nome de Miriam. Menina está livre. Mas a mulher vai engravida de novo. Ô povo que gosta de engravidar. E aí é que está o problema. A Bíblia diz que dessa vez não nasceu um menino, uma menina. Nasceu um. E a ameaça de morte está sobre ele. Oh, meu Deus. E eu vou falar uma coisa aqui, você vai falar assim: é loucura, mas não é. Toda essa trama de Faraó é guiada pelo diabo. Simplesmente para impedir o nascimento desse que está nascendo agora. Porque você pode não crer, mas o inferno sabia quem é que estava nascendo. Porque você pode não entender, mas o inferno sabe por que você existe. E o que Deus tem para realizar na tua vida e através de você. E é por isso que ele te persegue tanto. É por isso que ele tenta parar você tanto. É por isso que ele tenta destruir a tua vida há tanto tempo. É por isso que tem gente aqui que desde o nascimento sofre. Porque o diabo sabe por que Deus te fez. O inferno sabe por que você existe. E tudo que ele quer é destruir o plano de Deus sobre a tua vida. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: ninguém vai parar o que eu tenho para você. Meu Deus! Tem alguém ouvindo essa palavra? A Bíblia diz que a Joquebede conseguiu esconder o menino 3 meses. Mas o menino foi crescendo. E o choro foi aumentando. Então chega uma hora que ela sabe que vai ser descoberta. O que fazer
quando o teu maior projeto de vida está prestes a ser descoberto para ser aniquilado, ela faz algo que eu fico doido com a atitude que ela teve. Porque tem que ter muita coragem. Ela chama a filha mais velha, Miriam, e fala: Miriam, arruma um cesto para a mamãe. E a Miriam vem e traz um cesto. Traz o quê, irmão? E ela pega esse cesto e passa um produto chamado betume, que parece asfalto, piche de asfalto, por dentro e por fora. E deixa o cestinho impermeável. Ela pega o cesto e enche de palha. Tem alguém comigo? Pega o menino com 3 meses e enfaixa ele num monte de pano. E bota o menininho dentro do cestinho. E fala para Miriam: vem comigo. Não está na Bíblia, mas eu imagino que Miriam está pensando: mamãe, o que você vai fazer com o cestinho? E ela diz: você vai ver, vem comigo. E diz a história que ela pega o rumo do rio chamado Nilo, bem aonde Faraó havia mandado matar os meninos. Vai acompanhando. Ela pega o cestinho e coloca no rio. Ei, primeiro, cesto não foi feito para navegar. Não tem forma de barco. Qualquer marolinha vira o cestinho. E o Nilo nessa época estava alto. A correnteza estava forte. Ela está botando o filho dela dentro de um cesto, num rio que pode virar o cestinho a qualquer momento. Mas o Nilo tem outro problema. Qual é? Tem crocodilos gigantes. Até hoje, se você entrar no Google e colocar lá onde tem os maiores crocodilos do mundo, vai aparecer Rio Nilo, Egito. Ela está botando o menininho dela dentro de um cestinho que não foi feito para navegar, num rio que está com as margens rápidas e violentas, e aonde tem crocodilo. Aí ela fala para Miriam: Miriam, eu vou botar o cestinho aqui, mas eu quero que você faça uma coisa. O quê? Acompanhe o cesto. Para quê, mamãe? Para ver onde é que ele vai parar. Mas o cesto não pode virar. Mas eu confio naquele que me chamou. Mas o crocodilo não pode pegar. Mas ele é o dono de todas as coisas. Mamãe, por que você quer que eu acompanhe o cestinho? Porque eu tenho certeza que ele vai parar no lugar certo. Quem está comigo? De repente a Bíblia diz que o cestinho vai indo, e vai indo, e vai indo. Eu imagino até que deve ter dado uma ondinha, e ele deu aquela balançada, mas a mão do poderoso foi lá, deu aquela equilibrada e disse: esse não pode afundar. Esse está dentro do propósito. Eu não sei. Agora eu vou conjecturar, dar uma de doido. Tineiro tem que ser meio doido. Eu acredito até que o crocodilo abriu a boca, mas ficou com ela aberta. Porque quando ele foi fechar, Deus disse: mantenha aberta aí, porque esse tem que passar. Eu tenho um propósito maior para a vida dele. Ai, 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 ai. Tem alguém comigo essa noite? Olha para o teu irmão e diga: sabe por que você chegou até aqui? Diga para ele: sabe por que você chegou até aqui? Porque nada te matou nem te destruiu ainda. Porque Deus tem um propósito maior na tua história, na tua... Ei, tem gente aqui que já passou risco de vida. Tem gente aqui que já passou cada situação. Já parou em cada lugar. Já foi para até em situações terríveis de enfermidade, de violência. Mas está aqui, está vivo. Deus mantém vivo. Por quê? Porque Deus tem um... Está comigo, crente? O cestinho foi. Eu ia falar outra loucura aqui, mas tem aqui que não acredito, então deixa quieto. Aí foi. De repente ele foi estacionando. Parou. A Bíblia diz que ele parou no junco. Esse junco estava bem na saída do palácio de Faraó. Está comigo aí, igreja? Bem naquele dia
Quem é que decide tomar banho de rio? A princesa, filha de Faraó. Tem gente que acha que ela tomava banho de rio todo dia. Se engana, não, irmão. Dentro do palácio de Faraó tinha as melhores águas para se tomar banho. É que naquele dia algo foi dentro dela e falou assim: ó, vai tomar banho de rio hoje. Fala para o irmão, você tem propósito de vida? Você acredita que Deus tem um propósito para a tua vida? Fala para o irmão, então nada é coincidência. Tudo é plano de Deus. Até a perseguição. Porque sem a perseguição o cestinho não ia ser colocado no rio. Se o cestinho não é colocado no rio, ele não para onde tem que parar. Deus vai usar situações que você nunca pensou, nunca imaginou, para empurrar você para lugares que você nem sonhava que você iria. Mas você só vai porque Deus está te empurrando por causa de problema. Meu Deus do céu. A princesa vai tomar banho de rio. Está ela tomando banho, o cestinho encosta, estaciona. Diz a Bíblia, esse aqui eu fico doido com os detalhes. A Bíblia diz assim, ó, e chorou o menino. Até aquele momento a Bíblia não diz que ele tinha chorado. Mas foi o cestinho encostar, ele chorou. Eu não sei se você crê, mas eu acredito no anjo do beliscão. Acredito. Deus falou para o anjo, vai lá e belisca esse menino que ele precisa chorar agora. O anjo foi lá e falou, chora menino. E o menino, ah! A princesa ouviu. E a serva também. E ela disse, vai lá e vê o que é. A serva foi e pegou. E tirou o menino do cestinho. Quando ela traz para a princesa olha para o menino. E ela diz, é um dos hebreus. Identificou na hora. A ordem do pai era, todo menino que nascer deve ser. De repente ela fala assim, esse aqui não vai morrer. Eu quero que você vá lá onde está Israel e ache uma ama de leite para essa criança. Porque eu achei graça, ou melhor, ela achou graça diante dos meus olhos. E você vai ver quem é que pode amamentar e sustentá-la, porque depois dela amamentá-la, eu vou criar esse menino como meu filho. Quem é que estava ouvindo a conversa? Estava só aqui, ó. De repente, Miriam dá um salto. Princesa! Ah, princesa! Ela. Quem é você? Sou hebreia. Eu ouvi a senhora conversando aí. E aí? Eu conheço uma mulher que pode amamentar essa criança. Quem está comigo? A princesa, você conhece? Conheço. Vai lá e chama. Foi para agora. Uhul! Lá foi Miriam. Você já imaginou como é que está Joquebed dentro de casa? Devia estar andando de um lado para o outro, assim, pensando, e agora? E o cestinho, onde é que parou? O que será que aconteceu? Será que foi para o lugar certo? Será que Deus? Porque a gente é assim, a gente confia, mas... né? Hã? Enquanto não vê o resultado, fica... Ah, meu Deus. Miriam entra, fala, mamãe! E ela, o que foi? Cadê o cestinho? Parou no palácio de Faraó. A mãe falou, não, no palácio não. No palácio, mãe. Não, mas lá é o lugar que sai a ordem da morte. Pois virou lugar de vida. Tem alguém pegando essa palavra? Hã? Virou lugar de vida. Por quê? Porque quem achou foi a princesa. E ela falou que não vai matar meu irmãozinho, que ela precisa de alguém que vai lá e amamente ele. A Joquebed deve ter falado assim, e quem será que vai? Porque quando o milagre é muito grande, a gente fica como os que sonham. Você não pegou, né? Deus vai fazer algo tão tremendo na tua vida esse ano, que quando bater a tua porta, você vai ficar pensando, mas é para mim mesmo? Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. Vai parecer sonho, mas Deus te trouxe aqui para dizer, não é não, é a pura realidade do meu manifestar sobre a tua vida. A Miriam falou assim, vim buscar a senhora que vai amamentar. Falou, como é que é?
Vamos embora, bora, sobe, vamos embora. Chegou no palácio. A princesa disse assim: é você que vai amamentá-lo? Eu disse: sim, sou eu. Eu sou ama de leite. Então preste atenção. Você vai pegar o menino e vai levar junto contigo. E vai amamentar esse menino até a data da desmama. Quando ele desmamar, você vai me trazer de volta. Porque ele será criado como um verdadeiro filho de Faraó. Você já imaginou Joquebede pegando o menino nos braços de novo, indo para casa e pensando: não existe Deus como meu Deus. Mas enquanto ela está indo, de repente a princesa olha e diz assim: ei, tem mais uma coisa. O quê? Para cada mês que você amamentar esse menino, eu vou te dar uma continha em ouro. Está na Bíblia, meu irmão. Você não entendeu, né? Mas tem um problema. Qual é o problema? Se eu descer com esse menino, só eu e ele, os soldados vão pegá-lo e vão matar, porque essa é a ordem do teu pai. A princesa chamou 2. Ei, vocês 2, vem cá, acompanha. A partir de hoje vocês vão ser guarda-costas do meu filho. Aonde ela entrar, vocês entram junto. Aonde ela sair, vocês saem junto. Mas ninguém toca nesse menino, porque agora... Tem alguém comigo essa noite? Tem alguém comigo essa noite? A palavra de Deus para a tua vida essa noite é: o que era para ser morte vai virar vida. O que era para ser falência vai virar lucro. O que era para ser desgraça vai virar graça. Aonde era para haver ruína, vai haver milagre e bênção de Deus. Ei, os soldados que eram para matar agora vão guardar. As parteiras que ganhavam para a morte agora estão ganhando para amamentar. Ei, tá ouvindo essa palavra, meu irmão? O palácio de onde saiu a morte agora virou o lugar da vida de Moisés. Porque o Deus que você serve muda sentenças, reverte situações, troca a história. Deus, eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo aqui essa noite. E Ele está me dizendo que trouxe pessoas aqui porque hoje está mudando a sentença. Aleluia! Já havia uma sentença sobre a tua vida de desgraça, de falência, de perca, de morte. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: prepara, porque chegou a vida, chegou a provisão, chegou a multiplicação. Eu tenho um propósito sobre a tua história e ninguém vai impedir. Já podia parar aqui, né? História linda, não é? Sim ou não? Só tem uma coisa. Para tudo isso acontecer, foi necessário Joquebede colocar o cestinho no rio. E é isso que muita gente não entende. O problema é que você está com um problema na mão e não quer soltá-lo. Você está segurando a dificuldade e não quer abrir mão dela. Você se agarrou ao problema e não acredita que ninguém possa resolvê-lo. Por isso está agarrado a ele e tem medo de soltar porque não sabe onde vai dar. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: quer viver milagre? Bota o cestinho no rio. Quer viver milagre? Bota o cestinho no rio. Quer ver Deus fazer o que ninguém pode fazer? Bota o cestinho no rio. Pastor, que quer botar o cestinho no rio? É confiar que Deus tem o controle de todas as coisas.
Colocar o cestinho no rio é olhar para você mesmo e dizer: eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais a quem recorrer, não tenho mais em que porta bater. Então, como eu não tenho, eu vou deixar na mão dele, eu vou entregar tudo para ele. Eu já busquei de uma forma, já busquei de outra, não deu certo, então agora é com ele. Mas colocar o cestinho no rio é colocar mesmo sem saber aonde vai dar. Pastor, mas você está dizendo que é para mim não fazer mais nada? Estou. Deus te trouxe aqui para dizer: para de tentar arrumar o que você não consegue arrumar. Para de se meter aonde você não consegue fazer acontecer. Deus te trouxe aqui para dizer: quer viver milagre? Põe na minha mão, deixa no meu rio, e eu vou conduzir o cestinho para o lugar da vitória. Põe o cestinho no rio. Põe o cestinho no rio. Do teu jeito não vai dar certo, já não percebeu? Será que você não notou que toda vez que você bota a mão a coisa desanda? Você fica insistindo em algo que você não tem poder para resolver. Está se metendo em situação que não é para você. Não cabe mais a você. Por quê? Porque você é limitado. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu faço o impossível acontecer. Confie nele. E acredite que ele te escolheu para algo maior. Acredite que ele tem um propósito para a tua vida. E pegue esse problema hoje, coloca no cestinho e deixa a mão de Deus guiar. Porque se Deus está no controle, o cestinho não vira, o cestinho não tomba, crocodilo não come, mas ele para no lugar certo. Olha para o teu irmão e diga para ele: tem momentos na vida que a gente tem que deixar as coisas irem. Tem que deixar Deus conduzir. O problema é que a gente tem uma mania de achar que temos o poder de conduzir as coisas. Está aí, crente? Sumiu os glórias. A gente tem mania de achar que tem condições de conduzir problemas. Nossos e dos outros ainda. Aí é quando a gente se mete, acaba entrando na furada junto. Deus está aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença dele. E a palavra dele para mim e para você essa noite é: deixa o cestinho no rio. Ah, mas eu não estou vendo onde vai dar. Você não tem que ver, você tem que crer. Porque o crente não vive pelo que ele vê, mas ele vive pelo que ele crê. E se você crê que Deus tem um propósito sobre a tua vida, você também vai crer que ele vai conduzir a tua história da melhor maneira. Põe o cestinho. Porque a hora que o resultado chegar, vai ser uma surpresa maior do que você podia imaginar, meu irmão. Pastor, você está dizendo o quê? Estou dizendo para você botar teu problema na mão dele e deixar lá. Porque tem gente que põe o problema na mão de Deus no domingo, na segunda-feira vai lá e tira. Deus está na tua mão, eu ouvi a tua palavra, está aí hoje, eu não quero mais me meter. Na segunda-feira está olhando o WhatsApp. Está mandando mensagem. Está vendo o Facebook do fulano. Ai, Jesus está aqui.
põe o cestinho no rio e deixa lá. Porque o que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E não vai demorar muito para ele voltar o cestinho para a tua mão nova. Só que dessa vez vai vir com segurança, vai vir com dinheiro. Ai, Jesus. Meu Deus! Quem crê nessa palavra? Chacoalha teu irmão pelo ombro até ele ficar bravo. Chacoalha até ficar bravo. E diga para ele, põe o cestinho no rio. Escute. Moisés desmamou. Joquebede pega o menino e leva para a princesa. A Bíblia diz que Moisés foi criado no melhor ambiente que havia. Estudou com os melhores professores. Comeu das melhores comidas. E vestiu as melhores roupas. Se tornou cientista político da época. Falava vários idiomas e dialetos. Não falava um, falava vários. E era um soldado exemplar. Ao ponto, está comigo aí, irmão? Ao ponto de se tornar capitão da guarda do Egito. Por isso o irmão de Moisés, o filho original de Faraó, tinha tantos ciúmes dele. Porque Moisés, tudo o que fazia, dava certo. Só que um dia Moisés se frustra. Quando, pastor? Quando descobre que o sangue que corre na veia dele, não era sangue egípcio, mas era sangue hebreu. A cabeça de Moisés entrou em parafuso. E como ele era um exímio guerreiro, ele vê um homem maltratando um hebreu. Ele vai lá, toma as dores do soldado, e briga com o soldado, e mata o soldado. Achando que ninguém havia visto, ele enterra o soldado na areia. Passou mais uns dias, ele vê dois homens discutindo. Ele entra no meio da discussão. Então um deles olha para Moisés e diz: por acaso o faraó te colocou por juiz? Ou você vai matar um de nós igual matou o soldado e escondeu na areia? Quando Moisés acha que ninguém sabe, já está todo mundo, porque é isso que o pecado faz. Por mais que você o esconda, uma hora o vento sopra e joga a areia fora. E ele aparece, não tem como. Os glória diminuiu tudo. O que não foi descoberto, uma hora vai ser. Não adianta, meu irmão. Quando Moisés recebe a notícia, ele diz: Faraó já sabe, está procurando me matar. Estava mesmo. Então a Bíblia diz que ele foge. Foge para onde? Para o deserto. E ele diz: eis-me aqui. Tire as sandálias. Porque o lugar que você pisa é terra. Eu sempre fiquei pensando: você já tirou o sapato para vir para o culto, irmão? Mas aqui é santo. Mas por que Deus não manda a gente tirar a sandália, o sapato da gente, o tênis da gente? Por quê? Porque você ainda sabe quem você é. Mas quando você se esquece do que você é, Deus manda tirar algo que não pertence a você, para lembrar você de onde é que você veio. Meu Deus. É forte. Vai embora. Vai embora. Porque só usava sandália príncipes. Só os faraós e sua descendência. Escravos como os hebreus andavam descalços. Deus está dizendo para Moisés: tire as sandálias, porque eu vou lembrar você de onde você veio e por que você existe.
sai. É Deus dizendo para Moisés: se você não lembra quem você é, eu vou te lembrar. Se você não sabe por que você existe, eu vou te lembrar. Se você se esqueceu porque está aqui, eu vou te lembrar. Tire as sandálias, porque você nasceu para